Boa tarde, meninas, tudo bem? Hoje, então, nós estamos em mais um podcast da Cristo Rei. Eu vou deixar as meninas se apresentarem. Meu nome é Juliane, sou arquiteta, sou formada há 17 anos e atuo na área em projetos residenciais, comerciais, em regularização de obras e projetos de interiores. Eu sou a Lilian, eu sou designer de interiores, eu trabalho com projetos de interiores, comerciais, residenciais, ambientação e reformas. Oi, eu sou a Cláudia Pinto, eu tenho um escritório que eleva meu nome, Cláudia Pinto Arquitetura, e sou formada há 16 anos, eu e a Júlia aqui já somos quase dinossauras, né? Mas há mais de 20 anos eu trabalho no ramo da arquitetura e desenvolvo projetos de interiores, arquitetônicos e corporativos e residenciais. Muito bem, então hoje nós vamos conhecer mais sobre os projetos que chegaram entre as finalistas, né, do concurso Metal Domado em parceria com a Cristo Rei, que é a Sou Brasil. Então, gurias, como é que surgiu a ideia de vocês para o projeto? Então, a nossa ideia surgiu assim do nada, né? Porque a gente foi pegas de surpresa pelo evento da Cristo Rei e a gente se reuniu também meio que por surpresa, porque a gente não trabalha juntas. Cada uma tem seu escritório e a gente trabalha separado, a gente se conhece por eventos. Temos afinidade, temos amizade, né? Enfim. Isso. E daí a gente acabou fazendo a Luminária Aurora, né? Inspirada na catástrofe que a gente teve no Rio Grande do Sul. Então a gente quis trazer para a luminária um lado mais humano, né? Quando pediram para nós desenvolver a luminária baseado em algum elemento do nosso estado, né? Ainda estava muito presente a tragédia, que é uma coisa que vai ser presente, marcou a história, né? E eu acho que tá, podem pensar, mas enchente tem em outros lugares, né? Deslizamentos também. Só que é algo que marcou muito nosso povo, né? Todo o estado em si. Eu acredito até que talvez não se deva comparar, mas comparando em relação a essa tragédia com a pandemia, o nosso poder de acolhimento, de empatia foi muito maior. Muito mais na tragédia, né? Isso. E então, quando nós nos reunimos lá as três para conversar, não tinha como não envolver esse assunto também, né? No desenvolvimento da luminária. Mas as formas que a gente foi trazendo, né? A gente quis trazer, na verdade, a questão de que sempre depois de uma catástrofe existe uma luz no final do túnel, né? Assim, aquela luz. Então a gente trouxe a nossa luminária inspirada então nos morros que foram afetados pelos deslizamentos e que no final de tudo a luz veio novamente. Então a resiliência do povo rio-grandense a gente quis traduzir na nossa luminária, né? E combinando a volumetria, né, dos morros ali que teve o deslizamento, então combinamos com as pipas, né, então a gente trouxe o vinho gaúcho também, assim como a casa do João de Barro também, que é nosso, né, nosso, ele e essa questão da luz, né, a luz ela saindo pela fenda, a fenda que sim, que simboliza o deslizamento ali, mas através dela vindo a luz, que é para resgatar também, mostrar toda essa força que teve o povo, essa união, né, que continua até hoje, né, depois de mais um ano, todo mundo ainda tá focado e trabalhando para que as coisas se amenizem. Sim. E justamente a fenda, ela tem essa luz de forma difusa, porque a gente quer trazer o acolhimento, né? Através da luz que é mais sutil, mais suave. Justamente falo que as meninas falaram dessa questão do acolher, do quanto o povo se abraçou nesse momento, né? Então, acho que isso também é bem importante a gente ressaltar. Como foi, então, o processo criativo desde a ideia até a apresentação? Foi engraçado. Colocaram vocês lá num cantinho e criem. Basicamente. Porque talvez se tivesse sido lá 20 anos atrás, né, Júlia, quando se fazia projeto à mão, né, que a gente tinha uma habilidade maior de desenho, né, eu não sei se tu chegou a pegar não, projeto eu à já mão. sou mais moderna, né, gente, desculpa. Talvez não teria sido tão engraçado, né, mas até a gente estava habituada. achar a forma queria que a gente olhasse. As proporções, né? Aquela dificuldade, né? E gostasse, assim, passando pro papel, né? Saiu o formato de xícara, saiu várias coisas. A gente foi pega de surpresas, né? Porque a gente foi pra um evento
E a gente depois recebeu um papel, um lápis e criem, né? Coloquem pra fora a criação de vocês. Então foi algo... Ainda mais quando a gente não trabalha junto, acho que pra nós foi um pouco mais difícil, né, Guria? Sim, tipo, aquela cada coisa uma tem uma linguagem. Uma metodologia, né? Sim. Então, que legal. é difícil, né? Foi no susto ali. Foi no susto, mas é desafiador, né? Não, é interessante. Foi interessante. E também, e além de não trabalhar juntas, né? Pegou todo mundo de surpresa, porque nós não desenvolvemos produtos, né? Em geral, não é o nosso foco. Então, é mais ainda instigante fazer. Mas foi bem legal, foi bem. O maior bacana. desafio, acho que foi criar ele no 3D. Isso, né? Exato. Criar ele no 3D, porque na nossa cabeça e no nosso croquis estava muito bem elaborado. Mas acho que a questão de colocar ele para um SketchUp e, enfim, acho que foi a nossa maior dificuldade, Isso, assim. porque como nós queríamos retratar essa questão da natureza também, e a natureza, ela não é perfeita, É muito né? As orgânica, formas, ela é muito orgânica. Então, isso acabou atrapalhando um pouquinho, né, o processo. É. Mas, trabalhando não, né? Dificultou um pouco, porque, que nem eu falei, não era algo que a gente estava habituadas a fazer, elaborar, né? Sim, mas no final deu tudo certo. Deu tudo certo. Meninas, como que vocês avaliam a importância de ter uma loja como a Cristo Rei em parceria para os projetos? Eu posso falar por mim que... Por mim, como pessoa, sem ser arquiteta agora, né? A Cristo Rei, ela é uma referência. Tanto em comércio, quanto em ponto na cidade, né? Eu lembro de ir lá muito pequenininha com meu pai buscar qualquer coisa que precisava na casa em relação à iluminação, né? E ela se perpetua por causa disso, né? Tu vai lá desde o material elétrico até os acabamentos. Então, a parceria com a Cristo Rei, ela é bacana por causa disso. Porque o cliente pode ir e ele consegue todos os materiais lá dentro, né? Desde a obra até os complementos. E é uma loja peculiar, porque ela é muito gostosa, ela é muito aconchegante. Tu passa pelos guris lá do setor dos materiais, eles são atenciosos, são queridos. O pessoal do administrativo também. E o andar de cima, né? Tem as gurias que estão lá para brilhantar os projetos, né? Também vocês têm uma sensibilidade com os projetos. E outro fator que é muito bom da Cristo Rei é a gama de produtos, né? Tu consegue oferecer para vários tipos de clientes, né? Desde aquele que quer gastar menos ao que tá lá para investir, quer uma luminária que não tem importância com o valor, né? Isso é bem bacana e também tem todas as linhas, né? Para todos os gostos, né? Bom, eu tenho... O que eu vou falar da Cristo Rei, né? Pra mim, tô engatinhando na profissão e a Cristo Rei me acolheu, né? Completamente, sim. Lilian, vem aqui que eu vou te ajudar no que tu precisa. Além de ser especificadora, eu sou cliente da Cristo Rei também, como a Cláudia falou, porque eu tô construindo e eu tive muitos BOs na minha obra. E quem me ajudou muito foi a Cristo Rei, né? Então, que nem a Cláudia disse, eu comprei tudo desde lá da construção até o final, que seria o meu projeto, eu consegui encontrar tudo na Cristo Rei. Para mim, a Cristo Rei é acolhimento. Não existe outra palavra que eu possa definir a Cristo Rei agora. Que bom. Eu concordo com as gurias, eu acho que a Clau falou tudo, né, mais um pouco. A Lili complementou e eu acho que sim, gurias, o atendimento, né, eu acho que as meninas me atendem também quando eu vou com um cuidado bem especial, assim, e um olhar bem atento ao projeto, né, sempre sugerindo as melhorias e, né, nos especificando, detalhando junto, questões que a gente às vezes tem dúvida, porque a nossa área é muito ampla, né, gurias, então a gente não tem como dominar tudo, é normal. Sim. Iluminação é algo tão específico, né, e tão importante nos projetos, então esse auxílio que as meninas prestam, eu acho que também é algo que abrilhanta nossos projetos, né? Todo mundo se ajudando, né? Ideias surgem e a gente só vai aprimorando, né? Muito bem, fico bem feliz. E meninas, o que mais surpreende vocês quando vocês entram na loja e conversam com a equipe? Pra mim, assim, entrar na Cristo Rei, sabe aquelas amizades, assim, antigas, que não importa se talvez tu fique, sei lá, vamos supor, um mês sem entrar na loja, sabe? Continua tudo igual, é tudo tão bom, sabe? Leve, não tem... Sei, não tem... eu nunca tive, em 16 anos de formada, né, de profissão, eu nunca tive desavenças com a Cristo Rei, sabe? Algum problema que tenha dado, e se deu, provavelmente deve ter sido resolvido A e... gente tenta resolver. Porque não me lembro, senão teria ficado gravado, né? Então, essa parte boa, essa que eu falei antes da humanização, de vocês serem presentes do início ao fim. Da obra.
Para vocês, o que uma boa iluminação entrega além da estética? Para mim, eu acho que para todo mundo é a questão do conforto, né? Do aconchego. Então, se tu consegue trabalhar com uma iluminação que te traz aquele aconchego, tu vai chegar no teu lar, tu vai... Nossa, tu vai dizer... Pode ter um móvel muito simples, mas se tu tem uma iluminação bem feita, ela vai te trazer aquele conforto que a tua casa precisa, que tu precisa. Tu vai chegar no final do dia e tu vai conseguir ter o conforto que tu procura no teu lar, né? Então, para mim, ela traz aconchego, sendo muito bem trabalhada. Aconchego e que ela seja bem definida para o uso dela, né? Seja para o trabalho, então que seja eficiente ali, né? Mas é isso. O aconchego vem antes do design ainda. Eu acho que Se sim. sentir bem, né? Acho que tu chegar no teu lar e tu se sentir bem, né? Então pode ter um mobiliário maravilhoso, mas tu não tem uma luz apropriada, né? Tu não vai se sentir bem. Tu vai dizer, nossa, o que fizeram aqui pra mim? Né? Tanto que tem ambientes que a gente não consegue ficar. E tem outros que a gente tem vontade de permanecer ali. Então, tá muito relacionado à iluminação também. E às vezes a gente não se dá conta. Principalmente quem não trabalha na área, né? Isso. Não tem essa noção. Mas ela influencia muito, né? Do bem-estar da gente. Que tipos de iluminação, direta, indireta, difusa, decorativa, mais valorizam o ambiente? Acho que depende muito do propósito do projeto, né? O que ele é? Se ele é residencial, que área da residência, comercial, né? Se tem pontos para iluminar, se é um espaço mais de acolhimento, se é um espaço mais de criação. O bom da iluminação é isso, né? Que a gente consegue trabalhar, ter tudo, né? E conseguir fazer os cenários de acordo com a iluminação. Isso é o ponto auge, assim, né? Sim. Eu acho que é a união de todos, né? Tu conseguindo trabalhar, independente do ambiente, porque às vezes tem um ambiente que tu vai precisar de uma residência, por exemplo, tu vai precisar de vários tipos de iluminação. De luz funcional na cozinha, então daqui a pouco tu vai trabalhar a luz indireta, a luz direta, a decorativa, e tu conseguindo trabalhar bem todas essas, eu acredito que elas são complementares. Sim, a gente tem que conseguir. Uma seja complementar da outra, né? Sim. E eu acho que também é muito importante, eu acredito, né? Que é importante a gente saber quem tá utilizando, quem vai utilizar esse espaço, né? Porque eu falo por mim, né? Tô vendo que conforme vão passando os anos, a falta de luz me incomoda demais, né? Tô ficando velha. Falta de iluminação e barulho são coisas que não faz parte da minha vida, né? E que era uma coisa que até então, não, imagina, eu chegava em casa, ligava aquela luzinha assim, daquele ambiente, assim, nossa, coisa boa. Hoje em dia eu tenho que chegar, ligar tudo. E parece que um spotzinho não ficou ligado, faz falta, sabe? Mas é porque a gente vai passando por etapas da vida, né? E acho que esse que é o importante. Além de saber o uso, para quem? Quem que vai habitar ali? Quem que vai usar esse espaço, né? Sim, pensar sempre no cliente, né? Eu, por exemplo, eu trabalho o dia inteiro com a iluminação, né? Aí, então, eu chego em casa e eu não quero ter nada ligado. Eu quero só deitar, ficar sem nenhuma... Só a luz da TV, assim, já pra mim já me basta. Tu não é mãe, né? Não. Também por causa disso... Mas tem Aí eu quero ficar tranquilo em casa. Mas pegando um gancho nisso que a Mari falou, Guri, às vezes, um exemplo assim, pegar algum cliente da área médica, né? Também, eles passam um dia naquela luz branca, que é uma luz com uma intensidade forte, assim, é branca. Então, com certeza, é o tipo de cliente que vai chegar em casa e vai querer uma luz de relaxamento, né? É que eles vivem com a dopamina lá em cima, Exato. né? Então, querendo ou não, a luz, ela te deixa mais, né? Não, por isso que... acelera, né? Hoje em dia, né, é muito fácil e a gente consegue enxergar como existe o copia e cola de projeto, né? E isso se reflete. Falando pelo lado do Instagram, é bem legal, né? Portfólio e tal, tudo mais. Mas eu acho que tá faltando um pouco esse olhar mais clínico e crítico, sabe? Sobre como a pessoa que vai ficar lá dentro se sente, né? Eu que acho ela que tem o que se olhar- sentir bem, né? O olhar mais individual, né? O olhar mais pro teu cliente. Exato. Eu minha formação é muito recente, né? Eu sou formada há 3 anos. Só que eu fui cliente muitos anos, né? E eu acho que eu estando do outro lado também, agora eu sei o que o cliente precisa. Eu acho que a questão de tu olhar pro projeto dele, tu pensar o que a Cláudia falou, realmente, quem que é a pessoa, o que que ela precisa, o que que ela necessita, eu acho que é o essencial. E isso, a iluminação, tipo, é o fator primordial também, né? Não tem como tu pensar num projeto sem tu pensar na iluminação. Não tem como.
Eu penso que não, eu não consigo. Por mais que eu não seja muito boa na iluminação, que nem a Julie falou anteriormente, que a gente faz um pouco de tudo, né? Então, ou tu se foca numa coisa, ou tu se foca na outra. E o meu forte não é iluminação. Tanto que eu corro pra Cristo Rei quando eu preciso, né? Uhum. Mas eu acho que tu não pode só pensar no projeto em si imobiliário, sem pensar na iluminação. Sim. Né? Uma Então, coisa anda junto com a outra. uma coisa anda junto Sim. com a outra. E o bom é que cada vez mais tem mais produtos e trabalhar com cenários, né? Uhum. É bem interessante, porque numa família, um é diferente do outro, né? Muito. Tu falou da questão do médico, dos médicos, né? Daqui a pouco ele é médico, mas ela é qualquer Sim, outra qualquer outra área, coisa, né? isso. E pra ela faz falta iluminação Uhum. de noite, e pra ele só quer aconchego. Então, trabalhar com a iluminação, vários tipos num ambiente, criar os cenários, é bacana, porque dá pra fazer conforme eles estão com a energia daquele dia, né? Uhum. Exatamente. E como nós evoluímos, né, gurias, assim, se for pensar, quando nós éramos pequenas, né, basicamente as casas eram... Fluorescente. Não, era porque era laje, né? Pra Sim. começar, a gente não Uhum. tinha o gesso, né? Essas Uhum. opções, não, nem só gesso, hoje também com forro de madeira, opções imensas, né, que a gente tem. Sim. Então, era aquela laje com um ponto central, Uhum. não tinha essa possibilidade de criar esses cenários que a Cláudia falou. Não. Então, hoje... Era a aquele gente... amarelo que hoje em Nossa, dia ainda o pessoal acha que é É o branco daquele. ou Exato. amarelo, né? Tinha só essas era limitado. opções. E hoje a gente consegue ter essas possibilidades. Então, esses cenários, dimerizar a iluminação, então tu consegue controlar a intensidade e, enfim, dividir os circuitos, fazer tudo que a gente... São muitos artifícios que a gente consegue trabalhar para poder otimizar e Uhum. trabalhar individualmente o casal, por exemplo, como Sim. tu falou, né, Cláudia? Uhum. Agradar os dois e fazer com que fique compatível, né, Sim, pra fique casa bom para os toda. dois. É. Para todos. Então, meninas, vocês têm alguma dica prática para quem está pensando em reformar e quer começar pela iluminação? Mari, eu acho o seguinte, é primordial. Iniciar pela iluminação é algo que é complexo, tá? Eu acho que dizer pra ti que não dá, difícil, né? Tudo, a gente dá um Sim. jeito em tudo, mas Aham. assim, o importante é sempre compatibilizar o projeto, né? As coisas, elas têm que andar juntas. Porque Uhum. tu imagina tu iniciar um projeto que tu não tenha mobiliário, tu não tenha um layout ali numa planta, tu não tem base nenhuma, e como é que tu vai pontuar isso? Tu vai direcionar pra onde essa iluminação? Eu acho que fica vago, entende? Ah, sim. Eu acho que Uhum. fica bem difícil. Eu não sei o que vocês acham, Hum. gurias. O ideal sempre é, primeiro, contratar um profissional. Contrata Não, alguém que não. sabe. Aham. Não, muita gente quer fazer por conta, a gente sabe, né? Exato. Mas na segunda vez contrata o profissional. Então já contrata logo na primeira, né? Que aí É. que não é gasto. É um investimento para te ter as melhores opções, né? Tá, mas contrata o profissional. E segundo, eu acho que tu pensar num todo, né? Que nem a Julie falou. É difícil tu ir fazendo por etapas isoladas, sabe? Tu tem que pensar nos revestimentos, no mobiliário, no decorativo, na iluminação, tudo junto. Porque aí as coisas casam, né? Até para terem harmonia entre elas e ter a melhor solução no final. Com certeza. Porque senão tu vai ter uma luz geral e qual é o sentido, né? É, ou daqui a Sim. pouco começar com um abajur, alguma coisa assim, se tu quer realmente mudar alguma coisa, achar que tá meio sem graça, começar aos poucos, né? E aí depois ir vendo a um todo, né? Ver como vai ficar e tudo mais, né? Ah, sim. Depois, na hora da iluminação, sim, a gente pode Uhum. começar a Agregar, execução isso. pela parte mais geral, Uhum. né? E depois ir colocando o que for mais decorativo, mais pontual, conforme, aí. né? O restante. Mas o pensar na É o todo. iluminação Ah, nessa hora. é junto, é tudo, é um combo, né? Uhum. Completo. Uhum. Só vou complementar as meninas, né? E dizer que, gente, contratem alguém que saiba o que está fazendo. Uhum. Não vão aleatoriamente em Instagram, nada assim, ó. Contratem alguém que saiba e que tenha a expertise, né? E que tenha parceiros que conseguem complementar. Porque não adianta ter um profissional bom e não ter um parceiro bom também. Né? Então, E um profissional, já pegando o gancho, né? Um profissional que entenda esse cliente, né? Porque todas as profissões, né? A gente, alguém indica pra mim algum, sei lá, médico, dentista, que ama e eu não gosto. Porque é assim, né? As pessoas têm que ter o feeling uma com a outra e com o arquiteto Uhum. funciona igual, né? Sim. Então tem que contratar a pessoa que, quando tu tá na frente dela, ela consiga te ler. Uhum. Ela consiga perceber o que tu tá precisando, né? Aonde que estão as faltas pra melhorar a tua vida. Porque assim, a arquitetura, ela pode
piorar, sim, né? Quando mal feita. Mas ela tá ali para servir as pessoas. Ela tem que melhorar nossa vida em casa, melhorar nossa vida no trabalho, tudo, né? Tudo que envolve arquitetura, que ela tem que estar ali para fazer, para somar na nossa vida, né? E junto com a arquitetura, claro, todo o combo que ela coloca, né? Assim como a iluminação. Isso é tudo. Sim, porque quando chega na iluminação, né, a gente sabe que o cliente já tá saturado, né? Vai dizer, meu Deus, já gastei tudo, tanto, não sei o quê, mas daí tu apresentou o projeto com uma iluminação ótima, né? E daí tu vai dizer pra ele, poxa, tu vai botar outra coisa, não vai ficar legal, tu não vai gostar. Só que chega no final, tanto na iluminação quanto no decorativo, é um problema, né? De dizer assim, cara, tá muito caro, já não dá mais. Faltou tudo, falta tudo. Falta dinheiro, falta. Mas se tu tá engajado com o teu cliente desde o início, ele vai perceber que o final, que a iluminação faz parte do teu projeto. Que a iluminação não é só tá lá posta. Ela faz parte. Se tu tirar ela, botar qualquer coisa, o teu projeto não vai mais ser o mesmo que tu aprovou lá no início. Né? Então, acho que o que a Cláudia falou, tu ter afinidade com o profissional e o profissional ter afinidade contigo. Acho que isso é o primordial para um projeto ficar bom, né? Mas é ali que entra a Cristo Rei, né? Porque quando o cliente também não quer gastar tanto, a gente tem outras alternativas, né? Mudando conforme precisa. O orçamento é tal, vamos nesse. Mas não é nem questão de gastar, porque a gente sabe que não é. O problema é o cliente que já chega para nós e diz, cara, eu já gastei demais. Sim, já tá limitado, né? Não é a questão da iluminação ser cara. É a questão de que a gente sabe como é que funciona, né? O cliente tá lá no final e diz, né? Sim, então, qualquer coisa já é um valor já soma absurdo, bastante, né? Isso, daí tem que provar que a iluminação é o projeto. A iluminação faz parte do projeto. Até porque qualquer obra, seja ela uma reforma de um banheiro ou uma construção, ela gera desgaste, né? Pro cliente. Ele é desgaste porque ele tem que definir as coisas, ele tem que ir atrás para ver o que precisa e tal, né? Por isso, volto a repetir que contratem um profissional capacitado, que entenda e que esteja do lado do cliente, né? Sim. Porque fazer projeto é fácil. Fazer projeto é super fácil, né? Ainda mais hoje com inteligência artificial, que tu dá meia dúzia de comandos, eles elaboram o projeto, né? Mas e tudo aquilo que faz com que o cliente se sinta bem, que é muito peculiar de um para outro, né? Mas a iluminação, ela tem uma questão que é bem específica. Se vocês concordam, gurias. Um cliente não consegue ler uma planta, né? Iluminação. Como é que tu explica um luminotécnico para um cliente? É difícil. Então, assim, aí vai lá do início que a Cláudia começou a falar da questão do profissional com o cliente, a confiança. Ele vai confiar em ti, de forma que o que tu colocar no luminotécnico, ele vai entender que é importante, que é o que vai fazer diferença, porque ele não vai conseguir fazer essa leitura da planta. Então, ele precisa confiar muito no que tu tá fazendo, que vai ser o melhor para ele, com certeza, que tu vai estar fazendo de acordo com a essência dele, né, com o projeto dele, para que aquilo também tenha essa valorização que a gente precisa, né? Sim, que daí entra também, que nem as gurias falaram, a questão da Cristo Rei, da gente fazer o cliente entender o quanto é importante levar até a loja, mostrar. Sim, tem um laboratório, né? Que a gente tira bastante partido disso, porque tá lá exposto, né? E nada melhor do que a gente ver e palpar, né? Isso aí. É subjetivo, né? É algo bem subjetivo, né? Precisa ver pra ver como é que vai ficar. E é uma caixinha de surpresas, né? Então, sim. Pode ficar bom, e olhando ali no laboratório, por exemplo, é uma coisa, né? Quando tu vai colocar no ambiente, é outra coisa. Mas por isso que a gente tem, né, a gente consegue o cliente levar, fazer teste decorativo, leva, ai, não gostei, devolução, mais tranquilo, né? Tem essa abertura. Claro, muda de ambiente para ambiente, porque tem uma janela a mais, alguma coisa assim, né? Mas o laboratório já ajuda bastante a entender como é que essa iluminação funciona, né? Um espaço que é bem elaborado e tira muitas dúvidas. E lá é um quadrado, tem uma parede preta, que ela também acaba, né? O preto em si, ele acaba sugando bastante a iluminação, e as outras 3 branca. Temos algumas luzes pontuais. Temos luz difusa também, pendentes. Lá a gente leva o cliente para poder olhar a iluminação, né? Lá eles conseguem visualizar um pouquinho melhor a tonalidade de cor, o quanto que aquela iluminação vai abrir no projeto, quantos lumens vai dar. Então, lá é bem específico porque a gente consegue mostrar para o cliente como vai fazer essa iluminação. Como eu expliquei, talvez levando
na casa ou no comercial, ali onde vai ser posto essa iluminação, pode dar diferença, né? Mas lá, pelo menos, a gente consegue mostrar para o cliente, visualizar o material e quantos lumens que vai dar para entender melhor, né? Até como ficam as luminárias, né? As pontuais Isso, as embutidas, pontuais, como é que difusa. ficam esteticamente, né? Uhum. O que você vê isso, instalação. Sim, porque é muito material, muitas peças, então é difícil ter todas elas instaladas, né? Então, por isso que a gente leva o cliente, as arquitetas lá naquela salinha para poder mostrar, né? Então, meninas, como vocês enxergam a próxima tendência em designer e iluminação? Eu acho que, assim, cada ano que passa, as coisas vão se aperfeiçoando, né? Que nem a Julie falou antes. Antigamente, tipo, na casa da minha avó, era um ponto de luz, um bico de luz, na verdade, né? E daí o que tinha de mais moderno era aqueles pendentes de luz de vela, assim, tipo aquela luzinha que não enxerga nada, né? Então, cheio de cristal e tal. Eu acho que o que vem muito, o minimalismo, vai continuar muito presente daqui pra Perfil de frente. LED, essas coisas. Os perfis de LED, a iluminação, então, não tão branca, iluminação mais aconchegante, uma iluminação mais neutra. Eu acho que a tendência é para isso, né? Uma coisa mais minimalista, sem muito a firula, sem muitas coisas. Eu acredito que venha a concretizar ainda essa questão toda para frente. Acredito que venha Tem muitos pontos, né? A gente pegou uma época que era spot pra tudo. Pontual. Para 20. É, O forro tinha uma poluição visual bem marcada, né? Ele exato, era muito cheio ponto, de né? quadradinhos, né? E não que não era bom. Ele atendeu, né? Sim. Um período Uma época, ali, um momento, né? mas agora eu acho que o perfil de LED é uma coisa que veio pra ficar, né? Já tá, né? Já se enraizou. E isso é bom porque dá uma iluminação muito boa, né? Para ambientes assim que precisa ter ser bem efetiva a luz. E eu acho que muita coisa difusa também, assim, né? Iluminação em mobiliário que por si só já atende uma boa área, né? E dá esse aconchego, esse toque, né? Arquitetônico. Iluminação indireta também, né? A gente vê o forro mais limpo, assim, uma proposta mais... Vai continuar tendo os pontuais, mas de forma bem específica, assim, colocando aquela luz onde precisa, né? De forma que tu quer valorizar aquele elemento específico, e o restante realmente se mantém mais limpo, né? Sem muita poluição, né? Isso. Pipocamento do teto ali, né? Isso. E em questão até de pendentes, assim, né? Cada vez mais limpos, mais sutis, né? E, claro, deve continuar as propostas ainda, aquelas mais elaboradas. Os clássicos, né? Isso, com folhas de ouro e essas coisas, porque Cristal tem voltando, público né, para de novo. isso também, né? Cristal voltando clássico, né? Muito... Mas aí agora é o que é esse é o elemento decorativo, né? Aí tu Aí tu vai não usa optar, com outras exato, coisas, você né? vai optar por centralizar algo e marcar esse ponto, e o restante vai ficar mais coadjuvante, digamos assim, né? Quais são os próximos passos na carreira de vocês? Tem algum projeto novo vindo aí? Olha, projetos especiais, todos os projetos são especiais, né? Vocês concordam comigo, verdade. né? Nós tratamos todos, posso falar pelas gurias também, né? Sim. Pelo que eu conheço delas. Cada cliente, cada projeto, a gente faz e desenvolve como se fosse para nós. Torna especial, né? Isso. Então, a gente coloca a nossa alma ali, né? Além da nossa criatividade, da nossa técnica, tem a nossa alma aí. Pra mim, então, eu acho que nem a Cláudia falou, todos os projetos são especiais. Porque o cliente é único, né? Então, tu vai dar a tua alma, a tua dedicação toda pra esse cliente. Tu vai querer que o cliente chegue pra ti e diga assim: nossa, amei. Amo estar no meu lar, amo estar no meu ambiente de trabalho, né? Eu vim de uma área totalmente fria. Eu fui advogada por 10 anos. E então, faz 3 anos que eu sou designer de interiores. E eu ouvi de um cliente assim: nossa, Lilian, eu amei o projeto. Eu adorei, eu amo ficar naquele ambiente. Para mim, isso é muito especial, né? E falando em projeto especial, então, em específico, eu tenho um projeto da minha casa, né? Que eu estou fazendo, projeto de interiores. Então, para mim, além de ser o mais especial, é o mais difícil. Porque eu sou uma pessoa tranquila, assim, vamos dizer. Mas, para mim, eu me cobro muito em relação a ficar uma coisa boa. Porque eu penso, é meu, né? Vai ser meu portfólio.
Eu vou ter que apresentar para o meu cliente um projeto muito bom. Então, realmente, já mudei ele 1000 vezes. Mas eu sempre tive tudo o que eu queria na minha cabeça, né? Então, desde o mobiliário, as meninas da Cristoei me ajudaram muito com a questão da iluminação. Então, para mim, no momento, é a finalização do meu projeto. Mas vem muitos outros por aí e a gente vai abraçando sempre, né? Que bom, com certeza. E então, em relação à expectativa para o futuro, Mari, a ideia é continuar fazendo um trabalho dedicado, como as gurias falaram, né? Fazendo com alma, com muito carinho, sempre realmente como se fosse cada projeto como se fosse para nós, né? Com aquele desejo de que o cliente se sinta no melhor lugar do mundo, né? E algo mais específico que eu tô fazendo no momento é trabalhar o gerenciamento de interiores também, de obra, né? De interiores. Eu pego a chave do cliente, né, e entrego prontinho, até com roupa de cama. A gente tava conversando aqui antes, né? Então, isso também é algo que, mas claro, não de forma que aquilo não fique de acordo com o que o cliente sonha, né? Sempre com a leitura do cliente, sempre entendendo a essência, né, desse cliente para que a gente consiga ter uma finalização que seja coerente com essa pessoa, né? Em termos de gosto e, enfim, do contexto todo. Então, é um trabalho bem bacana, né? Então, meninas, para finalizar, como é que foi participar, então, do projeto Sou Brasil, Metal Domado, junto com a Cristo-Rei? Parte do princípio, né, que o pessoal aí da Metal Domado é muito carismático, eles são muito queridos, né? Eles deram uma abertura, assim, até na forma de expor os produtos deles, né, naquela noite em específico, né? Bem bacana. E a dinâmica que eles proporcionaram para nós foi bem interessante, porque saiu um pouco da nossa rotina isso, né? Daquilo que a gente desenvolve no dia a dia. E nos fez até ter um outro olhar, eu acredito, né? Não sei se para vocês, gurias, um outro olhar sobre o nosso estado, né? Sobre coisas que a gente daqui a pouco passa despercebido, tipo, qual é a nossa pedra? Quais são os nossos materiais, né? Mas foi bem interessante, assim, ter esse olhar, essa visão, elaborar esse conceito, né? E tudo que veio através dessa experiência. E sem contar a felicidade, né? Porque a gente foi muito despretensiosas, né? Quando nós elaboramos a luminária ali e ficamos entre os 3 finalistas e quase, né? Por 30 e poucos votos, acho que deu, né? De diferença, nós não ganhamos, mas tudo bem, nos sentimos vitoriosas, obviamente, claro. Finalistas, né? E a gente ficou muito felizes e realizadas com o produto que a gente elaborou. Pela essência dele, pelo conceito dele e tudo que ele transmite. Eu acho que é uma luminária que por si só não precisa de muitas palavras pra descrever ela. Tu olha ela, tu ligaria ela, eu imagino ela na minha cabeça, né? Tu ligaria ela e tu consegue sentir esse recebimento de paz, sabe? Essa luz que vem no teu encontro, assim. É algo até poético, mas é lindo, né? É humano, acho fenomenal. Bem bonitas. Participar do concurso, né? Enfim, foi desafiador, né? Para mim foi muito desafiador. E eu acho que por a gente se juntar ali do nada, assim, tipo, agora vocês vão se reunir e daí, a gente tem afinidade com a Júlia, tem afinidade com a Cláudia, vamos se reunir e vamos tentar elaborar alguma coisa, que até então a gente nem sabia o que era, né? E daí quando falaram, você tem que elaborar uma luminária representando o nosso estado, e daí que nem a Cláudia falou, nós tivemos que pesquisar, qual é a pedra? Tipo, são coisas que acabam passando meio despercebido, né? O que nós vamos tentar transmitir com essa luminária? Então, foi desafiador e a gente conseguiu demonstrar o que realmente a gente queria. Eu acho que a nossa luminária, ela demonstra o que realmente a gente queria passar, né? Para o cliente, enfim, para quem fosse comprar, ou para até a própria Metal Domado, para eles entenderem a nossa essência. Então, foi muito desafiador, foi muito gratificante. Quando nos chamaram, a gente ficou até meio surpresa, né? Quando foi uma das 3 finalistas, a gente ficou surpresa, porque, gurias, foi muito, né? Tipo, sentamos até ali... Até porque fomos as primeiras a apresentar, né? Isso, é verdade. Então, já foi assim, né? O que a gente esqueceu de falar, né? Não tinha referência. Exato. E nós sentamos ali, começamos a desenhar, daí, tipo, uma tem mais aptidão pro desenho, a outra procurava alguma coisa, e no final ficou uma coisa... Particularmente, ficou muito lindo, né? Vamos ser sinceras. Eu adoraria ter no meu projeto.
E Muito quem lindo. sabe eu vou ter, né? Vamos ver futuramente É. como vai ser. E, enfim, eu acho que foi realmente gratificante. Pra mim, foi muito. Eu adorei a experiência, adorei. E todas nós colocamos um pouquinho de nós, né, Uhum. ali, de forma que a gente mostra o quanto a gente faz com emoção, né? O nosso apelo foi emocional, né, na hora da criação. E o que demonstra a forma que a gente trabalha para os nossos Uhum. clientes. Então, tem um pouquinho de cada uma, né? E foi uma oportunidade muito bacana, né? Que a Cristo Rei, que a Metal Domado nos ofereceu. A gente fica bem feliz mesmo. A gente se encontrou em outros momentos também para poder trabalhar a proposta, para criar a proporção dela de forma correta. Então, teve outras situações que nos juntou também fora disso, trouxe uma amizade que fortaleceu. Se tiver que fazer reuniões, né? Então O 3D e tudo, né? trouxe essa questão também da nossa amizade, né? Então ficou bem legal, assim, não foi só questão de trabalho, né? Então a gente somos gratas, né, pela Com oportunidade. Foi um concurso bem diferente, né? Bem Muito, diferente. muito. É que ninguém imaginava que Não, a gente foi, é uma palestra, é um evento, Uhum. legal, a gente vai prestigiar, mas não se imaginava que ia, né, que a gente teria que criar um produto, né, enfim. Isso aí. Mas foi muito especial. Então, meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Agora eu vou deixar vocês passarem o Instagram para quem quiser contatar, conversar com vocês, né? Algum projeto novo, vem pro futuro. Bom, primeiramente eu queria, Mari, agradecer a Cristo Rei pela oportunidade que a gente está tendo aqui, a Metal Domado por toda a dinâmica, né, que eles fizeram conosco e resgatou coisas em nós, né, fez a gente se movimentar e ir para outros viés. E para quem quiser me seguir, é Cláudia Pinto Arquitetura, @Cláudia_Pinto_Arquitetura. É só seguir lá no Instagram. Bom, então eu quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui, né? A questão de a gente participar desse podcast foi bem legal, né? Apesar de a gente ficar um pouco nervosa, mas enfim, foi bem bacana a gente poder apresentar a nossa proposta da luminária. E enfim, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, o meu arroba é @LilianFelipe com M, tá? E lá tem alguns projetos, algumas coisas, vocês vão me conhecer um pouquinho melhor. Queria agradecer a Cristo Rei e a Metal Domado. Obrigada, Mari, pela oportunidade que nós tivemos de participar desse trabalho incrível, né? E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, o meu Instagram é Juliane_Basso.